Bom dia, vamos retornar aqui nosso conteúdo, vamos falar hoje de sistema circulatório. Quando a gente fala de sistema circulatório, a gente tem que compreender quais são os elementos do sistema circulatório. Quem circula é o sangue, circula por onde? Por dentro de vasos, circula às custas de quê? Do bombeamento do coração, tá? Pois bem, esse sangue é formado por duas partes distintas, o plasma, que é a parte líquida, e os elementos figurados. Dentre os elementos figurados, nós temos os principais, os glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, ou hemácias. Nós temos os glóbulos brancos, ou leucócitos. E nós temos os fragmentos celulares, ou plaquetas. A produção desse sangue, ela ocorre dentro das estruturas ósseas, na medula óssea. Aqui nós temos duas colunas demonstrando a composição do sangue humano, no caso, 55% de plasma, 45% de elementos celulares. Esse plasma, ele é a parte líquida, e nessa parte líquida nós temos água, nós temos íons, proteínas e algumas substâncias que são transportadas pelo sangue. Dentre os 45% de elementos celulares, nós vamos ter os glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos, os glóbulos brancos ou leucócitos e as plaquetas ou fragmentos celulares. Cada um com sua função específica. Está aqui: plaquetas, coagulação do sangue; glóbulos brancos, defesa e imunidade; e hemácias, transporte. Dentre as funções do sangue estão transportar oxigênio para as células e recolher gás carbônico, transporte de oxigênio e gás carbônico, transporte de nutrientes para as células, recolhimento de excreções, transporte de hormônios, transporte de anticorpos e colabora na manutenção da temperatura corporal. Aqui nós temos um esquema demonstrando o processo de coagulação do sangue a partir das plaquetas. Aqui um vaso sanguíneo e aqui demonstrando uma lesão nesse vaso sanguíneo. Logo ali são liberadas plaquetas e a proteína tromboplastina, que junto com as plaquetas e na presença de cálcio promove a transformação da protrombina em trombina. Essa trombina, ela promove a transformação do fibrinogênio em fibrina. Essa fibrina que é o coágulo, que vai fechar o local da lesão, promovendo a hemostasia, ou estancamento do sangramento. Os tipos de circulação. A circulação ela pode ser aberta ou lacunar. Quando você ouvir falar em circulação por lacunas, é a circulação aberta. E a circulação pode ser fechada. A circulação aberta é aquele tipo de circulação onde os vasos são abertos nas extremidades e o líquido que é bombeado pelo coração extravasa, tá? Banhando diretamente os tecidos. É um transporte, uma circulação lenta de baixa pressão. Na circulação fechada, o sangue bombeado pelo coração, ele circula sempre por dentro de vasos, que se ramificam até os capilares, onde ocorrem as trocas com as células. Nesse tipo de circulação, a pressão é grande e a distribuição é rápida. Está aqui 2 exemplares de circulação aberta ou lacunar e circulação fechada. Aqui com o artrópode tipo inseto, onde o sangue bombeado, o líquido bombeado pelo coração, ele extravasa dos vasos sanguíneos e vai banhar diretamente os órgãos, irrigar os órgãos. Esse é um exemplo de circulação aberta. No caso do exemplo de circulação fechada que nós temos aqui, é com a minhoca do filo Annelida, onde o sangue bombeado pelo coração, ele vai sempre por dentro de vasos, ele vai se dividir em capilares, e, no entanto, ele nunca extravasa do coração. Em determinados órgãos há uma troca de substâncias, mas o sangue nunca sai dos vasos sanguíneos. Por isso, falar em sistema circulatório fechado. Os tipos de vasos. Nós temos artérias, elas têm parede espessa. Todo vaso que sai do coração é artéria, tá? Ele sai do coração para os pulmões ou sai do coração para os órgãos. Ela é elástica, normalmente não possui válvulas e normalmente carrega sangue arterial. Porque entre o coração e os pulmões, as artérias carregam sangue venoso. Na sístole ventricular, as artérias relaxam devido ao aumento de pressão do sangue. Na diástole,
a pressão diminui e ocorre a contração das artérias. As veias são vasos que chegam ao coração. Todo vaso que chega ao coração trazendo sangue é veia, tá? Trazendo sangue oriundo dos tecidos e órgãos. Não são tão espessas e suportam pressão menor. Possuem válvulas ou válvulas para garantir a circulação unidirecional, ou seja, evitar que o sangue retorne, tá? Imagine o sangue que vem lá do pé para subir no sentido unidirecional até o coração. O sangue subindo, a gente poderia imaginar que ele poderia voltar. Ele não volta por conta das válvulas que existem nas veias e impedem o retorno do sangue. E o sentido fique numa só direção. Os capilares. Quando a gente fala em capilares sanguíneos, são vasos de pequeno calibre que unem as extremidades das arteríolas às extremidades das vênulas, formados por uma camada de células onde ocorrem as trocas gasosas. Está aqui. Artéria, trazendo sangue arterial. Veia, levando sangue venoso. Essa artéria aqui está trazendo sangue do coração. Essa veia aqui está levando sangue para o coração. Essa artéria está trazendo sangue oxigenado. Essa veia está levando sangue desoxigenado. Tá? Em determinados momentos, essa artéria ela vai se ramificar em arteríolas. E essas arteríolas têm a função de fazer a troca de substâncias com algumas células, alguns tecidos ou órgãos do corpo humano. Ao mesmo tempo, outros capilares, vênulas, são ramificações que vão recolher excretas, vão recolher gás carbônico para juntar numa veia e levar de volta ao coração. Lembrando que as veias têm válvulas ou válvulas, tá? O sistema linfático é um sistema, entre aspas, paralelo ao sistema sanguíneo, porque na troca de substâncias entre os vasos e os tecidos, há uma distribuição de líquido. E esse líquido, nem todo ele é recolhido pela circulação sanguínea, ficando parte dele a ser recolhido pela circulação linfática. Esse líquido recolhido pelo sistema linfático é chamado de linfa, com pouca albumina e muito gás carbônico. Esse sistema linfático ele recolhe todo esse líquido que o sanguíneo não consegue, que o sanguíneo termina por deixar, e antes de chegar na veia cava, o sistema linfático ele devolve esse líquido para a circulação sanguínea. A linfa também serve de veículo para linfócitos. Os capilares linfáticos se iniciam como tubos dilatados fechados que absorvem linfa. Os linfonodos estão distribuídos ao longo dos vasos linfáticos para filtrar a linfa. Os linfonodos retêm células cancerígenas e certos elementos estranhos que circulam. Outros órgãos linfáticos: amígdalas, o timo, linfonodos e o baço. Tá? Olha só a distribuição do sistema linfático. E aqui os órgãos linfáticos. Tá? Tipos de circulação. Circulação simples. Por exemplo, é o que acontece com os peixes. Tem um coração que recebe sangue venoso. O sangue entra pelo átrio, pelo ventrículo, e só tem um átrio e um ventrículo, duas cavidades, e o sangue ainda sai venoso. Quando o sangue passa pelas brânquias, é que ele oxigena, esse oxigênio vai ser distribuído nas diversas partes do corpo, tá? E aí vai recolhendo gás carbônico que traz para o coração. No caso da circulação simples dos peixes, o sangue entra no coração venoso e sai do coração venoso. Ele só se torna arterial depois que passa pelas brânquias, depois que ele oxigena nas brânquias. Na circulação dupla, que acontece, por exemplo, conosco, o sangue chega venoso ao coração, essa região azul. Do coração, ele manda para os pulmões para ser oxigenado. Aí o sangue vem arterial dos pulmões e aí o coração rebombeia para as diversas partes do corpo.
É uma circulação dupla, porque temos a pequena e a grande circulação. A pequena porque ela é curtinha o caminho, é só do coração para os pulmões. E a grande circulação é do coração para as mais diversas partes do corpo. Tá? O coração é um órgão muscular, parede constituída de 3 camadas, músculo estriado cardíaco. O coração humano tem 2 átrios, 2 ventrículos. Do lado direito só passa sangue venoso. Do lado esquerdo só passa sangue arterial. Os átrios têm paredes finas e enviam sangue para os ventrículos. Os átrios ficam na parte superior do coração e os ventrículos na parte inferior do coração. São os ventrículos que bombeiam o sangue para as partes distantes. Bombeia sangue para os pulmões ou bombeia sangue para as outras partes do corpo. O aumento da pressão provoca o fechamento de algumas válvulas cardíacas, que é a válvula bicúspide do lado esquerdo e a tricúspide do lado direito, para impedir o retorno do sangue aos átrios. Está aqui um desenho do coração. Aqui temos o átrio direito, por onde chega a veia cava superior e a veia cava inferior. E o ventrículo direito, do mesmo lado. Tá? O sangue chega pelos vasos, cava superior, cava inferior, entra no átrio direito e desce para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, o sangue ele é levado aos pulmões, pelas artérias pulmonares, de azul aqui, ó, pelas artérias pulmonares, direita e esquerda. Para quê? Para oxigenar. Depois de oxigenar os pulmões, o sangue volta pelas veias pulmonares, direita e esquerda, e cai aonde? No átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, o coração vem para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, o sangue é bombeado e sai pela aorta, que é a artéria mais importante por onde sai o sangue arterial, que vai ser distribuído para as mais diversas partes do corpo. No caso, voltando aqui a falar dos peixes. Olha o coração dos peixes. Tem 2 cavidades, um átrio e um ventrículo. Sangue chega arterial, circula aqui, sai arterial. Oxigena as brânquias e das brânquias vai para as mais diversas partes do corpo, distribui oxigênio e recolhe gás carbônico. O coração dos anfíbios tem 3 cavidades, um átrio direito, um átrio esquerdo e um ventrículo. Dos anfíbios, o sangue arterial mistura-se com o sangue venoso no ventrículo. Tá? Nos répteis, também são 3 cavidades, um átrio direito, um átrio esquerdo e um ventrículo. No entanto, nos crocodilos jacarés, esse ventrículo aqui ele é dividido. Tem o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, ou seja, 4 cavidades. Já nas aves e mamíferos, o coração tem 4 cavidades totalmente separadas. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Vamos ver de novo aqui como é que se dá essa circulação. Olha aqui o sangue venoso chegando. Chega pela veia cava inferior ou veia cava superior no átrio direito. Do átrio direito vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito o sangue é bombeado e sai pela artéria pulmonar até os pulmões para oxigenar. Vê que aqui desse lado direito tudo está azul. Depois que o sangue é oxigenado nos pulmões, aí ele vem pelas veias pulmonares de vermelho, olha só, para o átrio esquerdo, depois para o ventrículo esquerdo, e aí do ventrículo esquerdo o sangue é bombeado pela artéria aorta, olha aqui de vermelho, para ser distribuídos pelas mais diversas partes do corpo. Daí ele vai distribuindo nutrientes, hormônio, oxigênio e recolhendo gás carbônico. Depois de tudo recolhido, ele volta para o coração como sangue venoso. A diferença na circulação humana e das aves. Nas aves, a aorta sai do lado direito. Nas aves, a aorta sai para cá. Nos humanos, a aorta sai para o lado esquerdo. No caso está aqui, um esquema comparando a circulação nos vários animais. Nos peixes, está aqui o coração, um átrio e um ventrículo. Aí o sangue sai venoso, oxigena nas brânquias, vai para o corpo, tá? E aí ele distribui, recolhe substâncias, ele volta venoso. Nos anfíbios, o sangue chega venoso, aí vai para o ventrículo que distribui. Nos anfíbios distribui
para oxigenar nos pulmões uma parte, e aí ele vem arterial. Daí ele é bombeado, ele mistura um pouquinho, ó, tanto é que ele sai meio azulado, ele sai totalmente vermelho. E aí ele vai circular nos tecidos corporais do anfíbio. Por quê? Porque o sangue arterial se mistura com o venoso aqui no ventrículo, é só um. Nas aves e mamíferos, o que acontece? Não tem essa mistura. Do lado direito é só venoso, do lado esquerdo é só arterial. Aí chega no átrio, ventrículo, pulmões. Átrio, ventrículo, aorta, mais diversas partes do corpo. Tá? Outro esquema aqui, olha só. Veia cava inferior e veia cava superior chegando no átrio. Do átrio manda para o ventrículo, do ventrículo sai pela artéria pulmonar, vai para os pulmões, oxigena, vem pela veia pulmonar até o átrio esquerdo, depois para o ventrículo esquerdo e sai pela aorta, para os membros superiores e região da cabeça, e para os membros inferiores, órgãos inferiores e abdômen e tórax. Movimentos cardíacos. A contração do coração é sístole e o relaxamento diástole. E os batimentos cardíacos é o impulso ritmo gerado por essas contrações e relaxamentos da musculatura cardíaca, cujo ritmo é controlado também pelo nódulo sinoatrial. É uma espécie de marca-passo natural. Tá? O sopro no coração são ruídos cardíacos anormais que resultam da aceleração do fluxo sanguíneo ou estreitamento das vias por onde ele passa, causando alterações sanguíneas. Daí vai ocorrer problema nas válvulas e pode ser um problema congênito e aí precisa de correção. A insuficiência cardíaca é a incapacidade do sangue em bombear satisfatoriamente o sangue. A aterosclerose é uma obstrução nos vasos causada pela deposição de placas de gordura. Tá? A arteroclerose é um espessamento e perda da elasticidade das paredes dos vasos. Infarto do miocárdio é a morte de uma área do músculo cardíaco por falta de recebimento de sangue oxigenado. Provoca dor intensa e pode levar a óbito. Tá? Olha aqui os vasos que irrigam o músculo cardíaco. Em algum momento, placas de gordura podem se depositar no caminho desse vaso. E se obstruir muito, ele pode até fechar o vaso sanguíneo. Daí vai promover um infarto do miocárdio, ou seja, certa região onde esse vaso aqui está localizado vai ficar sem receber irrigação sanguínea e vai perder a função. Isso é um infarto do miocárdio. Pois bem, a gente vai encerrar aqui. Vocês vão resolver as questões do livro, dar mais uma lida para poder responder com magnitude os resultados. Fique com Deus e cuidem.